Hoje, então, a gente vai usar a aula passada e evoluir um pouquinho para termodinâmica, que é basicamente a habilidade de gases realizarem trabalho. Tá bem? Então a gente consegue usar gases para empurrar coisas, por exemplo, o que é muito legal. Só que eu vou fazer essa aula menos conceitual e mais focada em vestibular, beleza? Então, vou passar os conceitos, óbvio, porque conceitos também caem, mas o foco tem que ser vestibular. Então, primeira coisa, você tem que decorar fórmulas para essa aula. Essas três que eu coloquei aí. Tá legal? Essa daqui é até meio óbvia depois que você entende. Vou explicar já já. Que é a fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica. Essas outras duas não só não são óbvias, como a gente não tem como fazer demonstração no ensino médio. Tá legal? Mas tem que estar de cor também, as duas. Essa daqui é meio rara de aparecer, mas pode aparecer. Essa daqui não é tão rara assim de aparecer. Tem que decorar as três, não é tão difícil de decorar, eu sei que vocês conseguem. Tá. Uma vez que você decorou a fórmula, vamos entender agora cada parte dessa fórmula aqui primeiro. E para entender cada parte dessa fórmula, eu vou fazer um desenho. Fazer devagarinho, que eu sei que tem alguns de vocês que têm fogo no rabo e querem ficar copiando lousa, né? Ai, Gabs, é que se eu não copio a lousa, eu durmo. Se essa é a sua justificativa, eu recomendo do fundo do coração que você vá dormir. Que o seu problema é sono. Então vamos supor que eu tenha aqui esse desenho. Ó, é um cilindro que tem um êmbolo. Vocês sabem o que é um êmbolo? Um êmbolo é tipo esse suporte aqui, que pode ser móvel ou pode ser fixo, tá legal? Ele me dá essa liberdade. Tipo numa seringa, a gente puxa o êmbolo, beleza? O êmbolo é aquela parte que está em contato ali. Eu tenho um êmbolo aqui, ok. Dentro desse recipiente, eu tenho um gás. O que é um gás? É um conjunto de partículas agitadas. Tranquilo? Um conjunto de partículas agitadas que ocupam todo o volume disponível no recipiente. Então eu tenho aqui um gás em equilíbrio, distribuído homogeneamente, bonitinho, aqui dentro do recipiente. Só desenhei algumas partículas. Finge que está homogêneo. Tá, nada demais. Bom, vamos entender essa história desse gás. O gás ele é formado por partículas. Essas partículas, elas estão em movimento. Elas estão agitadas. O fato de elas estarem em movimento significa que elas possuem uma propriedade, uma característica chamada energia cinética, energia de movimento. Tranquilo isso, né? Tá legal. A soma de todas as energias cinéticas de todas as partículas do gás, a gente chama de energia térmica. Tudo bem? Que no caso de gases ideais é a energia interna. Belezura? Se eu escrever assim, ó, U, esse U aqui não é diferença de potencial, é a mesma letra, é outro contexto, beleza? Esse U é a energia interna do gás. Se eu escrever assim, ó, igual somatório energia cinética, vocês entendem o que eu tô querendo dizer aqui? Tá legal. Então é isso que é esse U. Então a energia interna de um gás ideal é a somatória das energias cinéticas desse gás. Beleza? Bom, pega a sua mãozinha, coloca na frente da sua cara e faz assim, ó. Você vai sentir um quentinho, não vai? Sentir um quentinho? Por que você sente coisas? Essa sensação tem a ver com temperatura. Quando eu falo quentinho, eu estou pensando em temperatura, certo? Mas você sente porque o ar que você baforou na sua mão, ele tá uma temperatura maior que a sua pele, beleza? Isso faz com que esse ar, que é um gás, transfira energia para sua mão. Então, os átomos do gás estão mais agitados, os átomos da sua pele estão menos agitados. Quando em contato, a energia tende a ser transferida do mais agitado para o menos agitado, e você sente essa transferência de energia. Estão comigo? Ou está muito complicado? Tá, você sente essa transferência de energia. Mas sabe como é que você sente essa transferência de energia?
com as partículas do gás que está mais agitado colidindo com as partículas da sua mão, que estão menos agitadas, beleza? Então rola essa colisão. Tudo bem até aí? Beleza, tá bom. Bom, concorda comigo que se o gás estiver mais quente, se você conseguir sentir o gás mais quente, é porque tem mais energia sendo transferida para sua mão? Tá legal. Isso significa, então, que tem mais agitação das partículas, porque rola mais colisões. Faz sentido também? Conclusão. A energia interna está relacionada com a temperatura absoluta do gás. Beleza? A relação entre a energia interna e a temperatura absoluta do gás é essa daqui, ó, que não dá para eu demonstrar aqui para vocês, mas vocês vão ter que decorar, tá legal? A energia interna de um gás pode ser medida por 3 sobre 2 vezes nRT. Lembrando que N é o número de partículas, quanto mais partículas, mais colisões, então faz sentido, beleza? R é a constante universal dos gases ideais e T é a temperatura absoluta. Temperatura absoluta tem que ser medida em Kelvin. Lembra? Não pode medir em graus Celsius, senão vai dar bosta. Tá. Então a gente sabe que energia interna está relacionada, diretamente proporcional, inclusive, à temperatura absoluta. Beleza, energia? Tá bom. Ainda nessa fórmula, se não vaza gás, N é constante. R é constante. Conclusão. Se eu variar a energia interna, eu terei variado a temperatura, concordam? Se eu dobrar a energia interna é porque eu dobrei a temperatura, em Kelvin. Então, uma conclusão que a gente tira daqui é que a variação da energia interna de um gás monoatômico, já falo sobre isso, é igual a 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes a variação da temperatura absoluta em Kelvin. Ai, gás, esse monoatômico aí. Vocês se incomodam se eu falar depois do lance do mono e do diatômico, depois que eu terminar de falar sobre tudo isso daqui? Tá bom. Esse é o mais usado, tá? O que mais vai aparecer em vestibular. Já era. Tá. Então aqui eu partiria do pressuposto, caso eu estivesse gravando a aula, que vocês já entenderam bem o conceito e a fórmula de energia interna. Mas como eu estou fazendo ao vivo, eu posso abrir para dúvidas. Alguma dúvida ou algum comentário sobre energia interna? Tá de boas, então. Então, na cabeça, energia interna tem a ver com a agitação das partículas, tem a ver com a energia cinética, tem a ver com a temperatura em Kelvin. E a fórmula da energia interna de um gás monatômico é 3 sobre 2 nRT. Acabou. Beleza. Reparem que esse ΔU é esse ΔU. Tá? Então, nessa fórmula aqui, a gente está relacionando a variação da energia interna com outras duas coisas. Oi, Gui. Agora vamos para o trabalho. O que é trabalho? Quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em transformação de uma energia em outra, certo? Essa que é a ideia de trabalho. Tá. Eu vou bem detalhado aqui. Concorda comigo que, como essas partículas estão agitadas, elas colidem entre si e elas colidem com o recipiente, as bordas do recipiente. Só que o recipiente é fixo. Mas elas também colidem com o êmbolo aqui por baixo. Quando há colisão, há impulso. Quando há impulso, há força. Certo? Tem uma força. Elas estão fazendo uma força para cima. Como elas estão fazendo a força numa determinada área, nesse tipo de exercício, nesse tipo de conceito, a gente evita pensar em força e, ao invés disso, a gente pensa em pressão, que é força sobre área. Beleza? A gente vai pensar em pressão. Só que esse êmbolo aqui, esse sistema todo, ele está imerso na atmosfera. Ele está aqui, em cima da mesa, né? Que está na atmosfera. A atmosfera também é um gás. Também tem partículas aqui fazendo pressão de cima para baixo. Pressão não é vetorial, mas enfim, fazendo uma força de cima para baixo. Tudo bem até aí? Se a pressão exercida pelo gás, a força exercida pelo gás, for maior do que a pressão exercida pela atmosfera, o êmbolo tende a subir. Tá claro isso? Se o êmbolo sobe, então houve uma variação na energia potencial gravitacional desse êmbolo.
Porque ele subiu, ele ganhou altura. Se houve uma variação de energia, é porque alguém realizou o trabalho. Tá legal? Trabalho é característica de força. Não sou eu que realizo o trabalho, não é o gás que realiza o trabalho. É a força de contato entre o gás e o êmbolo que realizou um trabalho. Porém, a gente vai falar que é o gás que realiza o trabalho, nesse contexto. Beleza? Vocês entendem o que eu estou dizendo, mas é o gás que a gente vai falar que é o gás que realiza o trabalho, mas na verdade é a força que ele está exercendo sobre... É a força resultante, né? Seria a força que ele exerce menos a força que a atmosfera está exercendo. Tudo bem até aí? Trabalho, então, tem a ver com... Ô, Gabi, Fala, Guto, pode falar. essa força aí é empuxo? Não. Bom, é. Empuxo é uma força de contato com um fluido. Isso é um fluido e isso é uma força de contato. Então, sim. Pode chamar de empuxo. Tá? Mas não vai aparecer essa palavra nesse contexto jamais na sua prova, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, tem uma força de contato para cima, beleza? E se houver deslocamento, ela vai realizar trabalho. Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento. Lembra disso? Na verdade, é a componente da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Tudo bem? Então, se o deslocamento foi para cima, e existe uma força para cima, então essa força realizou um trabalho. Eu vou dizer, na verdade, que o gás realizou um trabalho. Se não houver deslocamento, não há trabalho. Agora, esse deslocamento pode ser para cima, e aí você pode pensar que o gás está empurrando a atmosfera, ou o pistão, o êmbolo, pode deslocar para baixo. E aí você pode interpretar que a atmosfera está empurrando o gás. Beleza? Em ambos os casos, o gás realizou o trabalho. No primeiro caso, o gás realizou um trabalho positivo, e no segundo caso, o gás realizou um trabalho negativo. Tudo bem? Estão vivos? Tá. Um resuminho rápido sobre trabalho. Trabalho tem a ver com o deslocamento, certo? Então, se não houve o deslocamento, não há trabalho. Só que ao invés de pensar em deslocamento, no caso de um gás, isso daqui podia ser uma bexiga. E aí ela podia inflar toda, concorda? Saiu daqui do pequenininho e foi pro grande. E aí falar de deslocamento começa a ficar meio complicado, dá pra ver? Então, ao invés de falar de deslocamento, eu vou falar de alteração de volume. Faz sentido? Se houver alteração de volume, então o gás realizou um trabalho. Existem dois tipos de alteração de volume. Pode ser expansão ou compressão. No caso de uma expansão, o gás realizou um trabalho positivo. No caso de uma compressão, o gás realizou um trabalho negativo. Beleza? Algum de vocês ainda escreve tesão para trabalho? Aqui vai ser um problema, tá? Então, se você não consegue nem a pau fazer esse tal maiúsculo aqui, faz assim, ó, o seu T. Beleza? Consegue fazer isso? É tipo um tio com uma vírgula ao contrário para baixo, tá? Por quê? Porque você tem que diferenciar de temperatura absoluta, tá? Então vai ser bastante importante. Tá, então de novo. Trabalho tem a ver com variação do volume. Se for uma expansão, o trabalho é positivo. Se for uma compressão, o trabalho é negativo. Beleza? Vou falar mais sobre trabalho depois. Até esse momento, a gente tem variação da energia interna, o conceito, e o conceito de trabalho. Eu vou escrever aqui rapidinho, que eu vou mandar esse PDF para vocês depois. Então, se o trabalho for positivo, houve uma expansão volumétrica. Se o trabalho for negativo, houve uma compressão. Beleza. E o que é esse Qzão que está ali? Vocês sabem? É o mesmo Qzão de sempre, tá legal? Que a gente estuda em termologia. Isso daqui ainda faz parte de termologia. Tá? É o mesmo Qzão de sempre. O que é esse Qzão? É energia trocada. Tá bem? Então, energia térmica trocada. Quando o Qzão é positivo, eu digo que o gás recebeu energia. O nome dessa energia? Calor. Lembrando que calor não é temperatura.
Beleza? Calor é energia. Calor não é medido em graus Celsius, é medido em joules. Trabalho é medido em joules. Variação de energia interna é medida em joules. Joule mais joule dá joule. Beleza?